Então, agora nós temos o Thiago Gruner, que é mestrando na URGS, e vai falar sobre a arte ensina a perceber, uma resposta enativista. Então, Thiago, é contigo agora. Obrigado, professor. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar em tela cheia aqui. Vocês estão vendo a capa da apresentação já em amarelo? Estamos. Tá, legal. Boa tarde, pessoal. Alegria estar com vocês aqui. Sou mestrando na URGS. Estou em casa aí, né, entre os enativistas. Sou orientando do professor Eros. Já deixo o meu e-mail aí para vocês. Seria muito legal poder ter contribuições de vocês ao final da apresentação. Essa apresentação de hoje, ela representa parte da minha dissertação. É uma sessão de um capítulo. Eu não experimentei ela, estou rodando ela pela primeira vez, então, assim, qualquer contribuição de vocês aí vai ser muito legal. O meu título, ele é mais para marketing, assim, né? Ensina a perceber simpliciter. Acho que a resposta já é não, né? Então, eu vou ter que me explicar ao longo da apresentação o que eu quero dizer com isso, né? Ou qual seria, digamos, o ganho cognitivo que a arte pode ter em termos perceptivos. Vamos lá, então. Vão ser meus objetivos aqui, né? Apresentar a tese de que a percepção pode ser culturalmente influenciada ou modulada, né? No caso, pela arte. E de que talvez as obras de arte, e só elas, né? Isso fica mais como sugestão. Não trouxe aqui um argumento dedicado para isso, mas que talvez só elas, né? Permitam e façam desenvolver certas habilidades perceptivas. Quanto a essa tese, então, eu quero apresentar o debate entre nativismo e cognitivismo e trazer algumas evidências empíricas, né, que deem suporte a cada uma dessas correntes aí nesse lado da discussão. Eu vou começar com duas anedotas. A primeira é do Oscar Wilde, né, que pela boca de um dos personagens dele, uma vez disse que deve ter havido neblina em Londres por séculos. Eu ouso dizer que houve. Mas ninguém a via, e assim não sabemos nada sobre ela. A neblina não existia até a arte tê-la inventado. O Wilde aqui está fazendo referência aos impressionistas, né? Os impressionistas são um movimento artístico ali da virada do 19 para o 20, que queriam pintar a impressão das coisas, né? Ou a luz que banhava o ar, e o Monet faz isso muito bem numa série de telas dele chamada Houses of Parliament, né? Pintando o parlamento britânico junto ao Tâmisa, onde justamente tem muita neblina, né? E as coisas ficam com uma característica visual e luminosa muito interessante que ele tentou reproduzir nessas telas. A segunda anedota é do Gombrich. O Gombrich é provavelmente o historiador da arte mais célebre do século passado, que no contexto aí de uma discussão sobre pintura de paisagem holandesa do século XVII afirma o seguinte: foram esses caras, os holandeses, como o Vlieger e Van Goyen, que nos ensinaram a enxergar o pitoresco em cenas simples. Ao passearmos pelo campo e nos deliciarmos com o que vemos, talvez devamos essa alegria sem saber aos humildes mestres que nos abriram os olhos para a beleza natural sem pretensões. Muito bem. Essas duas anedotas, esses dois trechinhos, têm que nos fazer pensar, né? Como é que a gente pode interpretar o Wilde e o Gombrich aí? Tem como uma coisa mesmo não ser vista até que algo como a arte invente essa coisa? Em que sentido essa invenção é feita, né? E a arte pode mesmo nos fazer enxergar, ela pode nos abrir os olhos para algumas coisas. Se verdadeiro, essa afirmação de que obras de arte nos permitem notar características que a gente não percebia antes no nosso entorno, ou, enfim, nos faz ver de um jeito diferente, é de importância epistêmica, né? Tem consequências importantes na medida em que apontaria para um alargamento da apreensão perceptiva do mundo. Muito bem, saindo das anedotas, agora vamos entrar... Qual é a disputa filosófica que se avizinha aí, né? Bom, a gente pode já partir para o lado cognitivista clássico, né, que vai ser contrariado na raiz, digamos, por essa tese da modulação cultural da percepção. A gente contraria aí na raiz o princípio de modularidade, me parece, né, na medida em que a percepção seria impenetrável por processos envolvendo outros módulos, como, sei lá, né, minha aquisição de conhecimentos proposicionais ou minha formação de crenças sobre estilos artísticos ou a história da arte, as principais características de tal e tal período. Isso não teria como alterar lá o módulo onde está ocorrendo os processos atinentes à percepção. Ela seria estanque, né, a influências socioculturais e, por hipótese, ao meu conhecimento de estilos, inovações artísticas, etc, etc.
Por outro lado, parece que a arte é o perfeito contra-exemplo à tese da modularidade, né? Quem aponta isso é o Eric Min, quando afirma que se a gente pode dizer alguma coisa, é que a apreciação estética está no extremo da não modularidade. Tudo que alguém sabe pode afetar a apreciação estética dela, né? Uma obra pode ser considerada medíocre, e aí depois que eu descubro que ela foi pintada por um grande mestre, diz o Min, eu posso olhar ela com outros olhos. E a gente também acaba contrariando o computacionalismo, uma certa versão aí, né? Um funcionalismo, talvez, na medida em que essa digamos assim, essa corrente filosófica implica que na evolução cognitiva humana é o hardware que conduz o software. Ou, nas palavras do Lambros Malafures, é a biologia que conduz a cultura, né? A cultura é um subproduto, é uma função de como a gente é biologicamente, e não pode fazer diferença, né? O tipo de música que eu ouço, o tipo de filme que eu vejo, o tipo de roupa que eu visto, enfim, na minha fisiologia, no meu hardware biológico. É, no máximo, o sentido inverso, né? Do hardware para o software e não o inverso. Então, a percepção não poderia ser modulada pela cultura. Num campo oposto, a gente tem o nativismo, né? E a tese da modulação cultural da percepção é compatível com o nativismo, talvez até dela decorrente, como sugere o Fingerhut. Uma vez que a gente aceita que os próprios meios de interação constituem eles mesmos a nossa experiência, então a visão em si não mais precisa ser compreendida apenas como uma questão biológica, né? Limitado ao aparato biológico. A visão inclui e pode mudar de acordo com diferentes suportes, ferramentas, tecnologias, através dos quais ganhamos acesso ao mundo e através dos quais o mundo nos afeta. Eu acho que a Jéssica já deu um exemplo disso lá pelo TVSS, né? Esses meios não são apenas, esses suportes, né? Não são apenas inputs para um sistema, mas partes essenciais dos meios de nosso acesso. O Fingerhut segue, né, falando dos artefatos, justamente. De novo, acho que a Jéssica já deu um exemplo, né? A gente pode falar da bengala, no caso do cego. O ponto todo é o seguinte: talvez algumas coisas a gente não conseguisse performar se não fosse pelo auxílio, a emergência de certos artefatos, e quando eles emergem, a gente, então, numa relação estável, como o Jefferson apontou ontem, né? Uma relação com eles, a gente consegue performar diferentemente, enfim, fazer outras coisas, ter certas conquistas e feitos cognitivos, né? O Gallagher dá um exemplo, né? O exemplo do Galileu, dizendo que os desenhos do planeta Júpiter que o Galileu fazia eram mais acurados do que as imagens que ele mesmo poderia ver através do telescópio, como se a mão do Galileu fosse mais inteligente do que o olho dele. E um dos amigos do Galileu, Sigoli, diz mais ou menos o seguinte: olha, o Galileu ele podia ver melhor porque ele estava mais preparado pela prática artística dele e porque ele sabia como desenhar. Em um processo autodidático que ocorria entre olho e mão, o Galileu estava em melhor posição de obter conhecimento, tanto porque havia aprendido a perceber o incomum, como porque o conseguia demonstrar no meio do desenho. O Noe, né, vai fazer referência a isso também quando diz que fazer imagens, produzir imagens é, com a própria experiência, uma atividade, e é uma atividade de olhar cuidadosamente para o mundo e, ao mesmo tempo, de refletir sobre o que a gente está vendo e o que é preciso ver. O ponto seria o seguinte: esse circuito sensório-motor ele é benéfico na medida em que, depois de eu começar a desenhar e atentar para o que eu estou fazendo, eu não sou mais o mesmo, na medida em que eu não vou voltar a olhar do mesmo modo. Aquele desenho vai ter alterado a minha relação com o mundo. Feita essa breve introdução, digamos, a disputa filosófica aí está em jogo, a gente pode notar que está em jogo também a nossa posição em relação ao suposto fosso, né, uma muralha aí entre esse par conceitual, cultura e natureza biológica, né? Se a arte é uma função dos princípios operacionais do cérebro, e essa é uma tese filosófica da neuroestética, o Semir Zek defende isso, né? E se a gente for aceitar ela, a gente tem que se perguntar, então, que espaço que tem para a neuroplasticidade, num sentido muito, né, material mesmo, e num sentido maior, se a gente não, o que a gente vai fazer com essa ideia de que a gente pode aculturar o nosso olhar por uma história de influências e interações com imagens de obra de arte, como estão dizendo lá o Wilde e o Gombrich. Um primeiro caminho, assim, eu quero só pincelar aqui, eu não quero me apoiar demais na psicologia ecológica, mas o Costal, que é um psicólogo ecológico, me parece que vai já um pouco nessa linha, né? Ele vai dizer que as imagens, em geral, inclusas aí as obras de arte, né,
Acho que as obras de arte vão ter uma vantagem, mas, enfim, imagens em geral podem educar a nossa atenção, alertando a gente para semelhança. O que ele está querendo dizer aí? Eu tenderia a interpretar da seguinte forma. Pinturas rupestres, que, claro, tem uma moldura que é literal, né? Que é metafórica, é a própria caverna, digamos, eu faço que tu tá lá dentro, né? Mas, enfim, pinturas tradicionais, Monet, Caravaggio, etc., o que vocês quiserem, nos enquadram bastante literalmente, né? Colocam para nossa vista, digamos, colocam para a gente ver um recorte do mundo, né? E isso chama a nossa atenção na medida em que não tem mais nada no mundo que seja igual a isso. É uma espécie de dispositivo, não chama isso de uma ferramenta para ver, né? E ela funciona muito bem. Já tem estudos empíricos dizendo que isso mostra o mesmo conteúdo enquadrado e não enquadrado, mesmo quando ele é disgusting, né? Quando ele é nojento, tu tem reações bem mais positivas só pelo fato de ele estar enquadrado. Claro, né? Tem uma série de práticas aí, normativas, culturais, justamente sobre o que assim, tacitamente entendido como uma obra de arte. Enfim, o Costal vai dizer daí que é bastante, que nesse sentido, né, que os poentes turnerescos realmente existem. Ele está fazendo alusão ao Turner, que é um pintor, e está dizendo, olha, os poentes turnerescos não são só os do Turner, esses que estão na tela, eles estão no mundo mesmo, eles existem. E o que o Turner fez foi pegar isso, colocar justamente numa moldura para chamar a nossa atenção, nos impressionar com eles, e o quanto isso se parece com aquilo que está lá na realidade. E aí dá para fazer um exercício prático, né? Eu convido vocês todos aí a olhar esses 7 poentes e responder, né? Qual é o poente turneresco? Tem uma resposta certa. Porque, como o Costal disse, os poentes turnerescos realmente existem. A gente tem que saber alguma coisa, a gente tem que mobilizar alguma habilidade aí, né? A gente tem que ter algum repertório, algum histórico, enfim. A gente pode descartar o segundo, que tem essa moldura preta, tá muito amarelo, o Turner nunca fez isso. A gente pode descartar o terceiro e o sétimo, porque é um poente em clima urbano, que é uma coisa que o Turner também não faz. O quarto e o sexto tem muito roxo, o Turner também não usa roxo, violeta, sei lá o quê. O quinto, essa bola bem delimitada, que o Turner também não pinta, né? Ele é mais borrado do que isso. O poente turneresco é o primeiro. Tem aí uma certa configuração de nuvens borradas, de paleta, proporção entre céu e mar, mas acho que sobretudo paleta e configuração das nuvens aí, que mais se assemelha ao que o Turner já fez para a gente, né? O ponto seria o seguinte, depois de ver alguns, de interagir com isso ao longo do tempo, eu começo a culturar, a educar meu olhar, e eu passo a ver isso na realidade agora de um outro jeito, eu passo a ver agora aquilo como turneresco, tá? Eu quero sugerir isso, né? É trivial que se alguém não conhecer patos, não vai ter como essa pessoa ver essa ilusão, essa figura como um pato, né? Só depois que eu introduzo no meu ambiente patos e que essa pessoa está minimamente familiar com eles, depois de um tempo de interação, de um histórico, que ela pode escolher ver essa ilusão como um pato ou como escolher, enfim, né? Não precisa ser tão deliberado, como um pato ou como uma lebre. Eu acho que é a mesma coisa a gente poderia sugerir em relação ao Turner aqui, né? Depois que eu introduzo as obras do Turner no meu ambiente, que eu me familiarizo com elas, eu posso passar a ver um poente como turneresco. Onde é que o cognitivismo vai entrar nessa história aí, né? O primeiro que a gente pode apresentar é o Arthur Danto. O Arthur Danto, na verdade, não é um filósofo da cognição, é um filósofo da arte, aliás, da história da arte, né? Bastante célebre. E ele vai dizer o seguinte, olha, o olho tem uma evolução, não tem uma história. O olho, como a gente conhece, evoluiu na medida em que o genoma evoluiu, talvez há 1,5 milhão de anos, talvez mais. De qualquer forma, não houve grande evolução nesse genoma, né, nos últimos 100 mil anos, e muito menos nos últimos 600 anos, né, entre o Giotto, o Ingres e os acadêmicos franceses, né, de modo que a arte não pode ter alterado o modo como a gente percebe, porque o olho não mudou. E aí, claramente, se aliando ao cognitivismo, né, ele vai dizer, olha, processos visuais são cognitivamente impenetráveis e o sistema visual é modular. Ele está aqui citando os papas cognitivistas, né, o Pelichin, o Fodor e tal. Bem, o que a gente pode dizer aqui em resposta ao Danto? Acho que se vocês derem um dia uma olhada no Cine Note, esse paper dele, vai ser bastante notável como o Danto fala muito mais em olho do que perceber.
né? E o modo como eu leio ele vai por aí, assim. Eu acho que ele está reduzindo o perceber ao mero aparelho óptico, né? E aí eu acho que não pode ter muita discussão mesmo, né? Por mais que eu interaja com obras de arte, é fato, né, que o meu olho não vai mudar de tamanho, não vai mudar de formato, eu não vou ter mais cones, eu não vou ter mais bastonetes, eu não vou começar a enxergar em ultravioleta, em raio-x, eu vou continuar vendo dentro daquele espectro cromático. Então, é claro, né, que a mudança aí perceptiva não pode ser uma questão física, fisiológica, enfim. O Danto está apontando para algo importante no perceber, que é o fato de que a condição necessária é ter um aparelho óptico, mas, e aqui eu fico muito à vontade, porque eu estou entre semelhantes, né? A gente precisa de um corpo, a gente precisa de um ambiente, e a gente precisa, mais do que isso também, saber empregar habilidosamente o nosso conhecimento sensório-motor, né? Nutrir as expectativas tácitas adequadas, né? Para como as coisas vão aparentar em determinadas circunstâncias. Eu não sei se eu estou fazendo um espantalho do Danto, eu não sei se o Danto não está entendendo a tese da modularidade da percepção. De qualquer modo, tem mais um cognitivista aí nessa discussão, que é o Carroll. O Carroll também não é um filósofo da cognição, ele é um filósofo da arte, e ele tem um argumento mais interessante, me parece. Ele vai dizer o seguinte, olha, a confusão nessa discussão aí é entre ver e notar. Vendo imagens, incluindo filmes, eu posso até aprender a ver atributos no mundo que então eram desapercebidos. Mas isso não constitui uma mudança na faculdade da percepção. Ver é, por um lado, aquilo que a percepção visual faz automaticamente, e eu quero sublinhar aqui o automaticamente, enquanto que notar se refere ao modo pelo qual a gente organiza o que a gente vê. Muitas vezes, sim, como resultado de um aprendizado, e eu acho que aí a gente concorda com ele. Notar, para os propósitos do Carroll, é uma questão de focar em detalhes daquilo que vemos, de considerar certos objetos ou estruturas salientes. Ou seja, né, traduzindo assim, a gente sempre viu a neblina, a gente só não notava ela, tá? No máximo, a gente passa a notar ela quando a gente adquire algum conceito, tipo, sei lá, o bucólico, ou gracioso, ou pitoresco. Só que quando a gente mobiliza esse tipo de coisa, organiza a visão de acordo com esse conceito, a gente está caindo no notar, não necessariamente no ver, tá? E aí ele usa uma metáfora que ele mesmo admite que é insatisfatória, mas é notável que ele use isso, né? Ele vai dizer, olha, e quando isso acontece, eu estou mudando os conceitos, e uma mudança nos conceitos é uma mudança no software, não no hardware. Flertando aqui de novo, né, com essa ideia de que a percepção pode, em última instância, ser reduzida, ou ser explicada em termos mecânicos, ou sei lá o quê, e se não mudar o hardware, não mudou o perceber. Como é que a gente pode responder o Carroll? Eu quero, e aí de novo aqui, né, sublinhar o que ele, esse trecho aqui, né? Ver se refere ao que a faculdade da percepção visual faz automaticamente. Eu quero sugerir que essa distinção entre visão automática e visão organizada talvez implique um homúnculo, né? Eu posso não fazer nada e chega uma visão automaticamente para mim. Eu vejo automaticamente, está formada a vista, eu estou percebendo. Se eu quiser, depois eu posso pegar essa imagem estimulada, automática e passivamente, e posso, então, arranjar isso, vir notar alguma coisa aqui ou lá, e mutatis mutantes, né, pensando só numa outra imagem, aí o que acontece na câmara obscura, né? Mesmo que aquele rapaz ali saia de frente da câmara obscura, a imagem está formada ali, né, automática e passivamente, e se o cara quiser, ele pode dar uma olhada ali, começar a organizar, anotar coisas naquela imagem, naquela visão ali, que já estava pronta pela câmara obscura. Bom, tem, claramente, né, a questão do homúnculo é um problema, né, o próprio homúnculo precisaria de um homúnculo, a gente sabe qual é o problema disso. Mas, enfim, eu quero só sublinhar essa ideia de que se o que ele tiver querendo dizer com o automático for um passivo, então a gente vai ter um problema, né? O princípio que vai surgir dessa filosofia de fundo aí é o de que a gente só nota o que a gente vê. Notamos apenas o que vemos, tá? É preciso ter uma visão automática para ter uma visão organizada. E aí que acho que a gente tem espaço para abrir, então, divergência de vez, né? O enativismo vai vai operar com um princípio contrário, oposto, né? A gente vê apenas o que a gente nota. O Noe não fala em
notice, né? Ele fala em attending, mas é exatamente essa expressão que ele usa, né? You only see that to which you attend. Essa então, enfim, como eu disse, né, uma tese que o Noé apresenta. Eu trouxe essa foto maravilhosa dele aí, né? Aí ele está passando por uma cirurgia, claramente, para descobrir na cabeça dele o neurônio da consciência, né? Acho que vão abrir a cabeça dele ali para encontrar o neurônio da consciência. O Know no Action and Perception vai, então, trazer essa tese, que perceber é sempre empregar conhecimento ativamente, né? Atuar a percepção é mobilizar prática e tacitamente o conhecimento sensório e motor. Não há algo como uma visão passiva, em relação à qual não precisa fazer nada, né? Não tem algo como uma experiência visual automática. Ela está sempre organizada, para usar o termo lá do Carroll, tá? Claro, algumas dessas lidas habilidosas, perceptivas, para nós são mais comuns, mais corriqueiras, mais familiares, né? O tipo da percepção que a gente está pregando, mobilizando, quando a gente caminha, quando a gente lava a louça, quando a gente vê uma aula e tal, isso passa desapercebido, né? Mas não é como se isso não fosse effortful, né? Como se não tivesse ali uma atuação, um exercício, um esforço. Enquanto que outras, obviamente, são bem menos familiares, o tipo da percepção que a gente tem que empregar se a gente quer ver alguma coisa como terneresca ou não, tá? O ponto todo seria o seguinte aqui: se a gente não estruturar ou organizar, para usar o jargão do Carroll, o nosso fluxo visual, então, enativisticamente falando, o mundo, bastante literalmente, não é visto. Tá? E aí, aqui eu quero começar a trazer as evidências empíricas para dar corpo a essa discussão. Eu quero agradecer a Jéssica aí, porque ela já fez o trabalho, assim, por mim, né? Claro, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes agora, mas se essa ideia de que se a gente não nota, a gente não vê, parece forte demais, então a gente pode voltar justamente para o experimento lá do gorila, né? Uma média de 42% das pessoas relata ter visto gorila em cena, né? Em alguns dos cenários, né? Por exemplo, quando as pessoas estão todas de preto, que é a cor do gorila, justamente, só 8% das pessoas relata ter visto o gorila, que estava ali o tempo todo, né? Se chacoalhando, olhando para a lente e tal, dançando, saindo de quadro, entrando em quadro. E aí os autores vão concluir, né? Que, olha, os objetos podem passar pela extensão espacial do foco de atenção, podem passar, assim, as luzes, né, que refletem esse objeto podem chegar na fóvea, que é onde a imagem se forma com maior resolução, e ainda assim a gente não vê aquilo, né? Ou, enfim, relatar não ter visto. Que, traduzindo, né, seria o que o Noe diz no Action também, né? Mera estimulação sensória ainda não resulta em experiência. O meu aparelho óptico pode estar funcionando perfeitamente bem, isso ainda não é suficiente para eu estar vendo alguma coisa, ter uma experiência visual, uma forma de consciência visual. Em termos de evidências empíricas, o que o cognitivismo traz a seu favor, né? E aí, de novo, Jéssica, obrigado. É a ilusão de Müller-Lyer, né? Já falamos sobre ela. Aqui o ponto é exatamente esse, né? Por mais... Claro, a Jéssica deu uma ênfase diferente, né? Ela até usou a ilusão a favor enfim, contra os adversários dela. Por mais que a gente saiba que as linhas têm o mesmo comprimento, elas continuam nos parecendo, né? A gente ainda vê que elas parecem ter, né, comprimentos diferentes. A de cima é mais curta, a de baixo é mais comprida e tal. O que seria uma evidência a favor da modularidade da percepção, né, de que ela estanque as nossas crenças e, de quebra, né, também seria imune àquilo que a gente aprende socialmente, as nossas, enfim, os nossos conhecimentos dos estilos artísticos e aos conceitos como o pitoresco, etc, etc, etc. Tem um estudo de 66, bastante amplo, que vai mostrar que, na verdade, a ilusão de Müller-Lyer não é tão universal assim. Ela tem uma prevalência bastante variável, dependendo da cultura, né? Essa é a conclusão dos autores, na verdade, né? De que a percepção seria, sim, socialmente influenciável, porque ela tem uma prevalência, a ilusão de Müller-Lyer tem uma prevalência muito diferente, dependendo da cultura. Ali na segunda coluna, né, a gente tem o povo San, que é um povo bosquímano do deserto do Kalahari, onde a prevalência da ilusão é quase nula. E na penúltima coluna a gente tem os americanos de Evanston, no Illinois, onde tem a maior das prevalências pesquisadas. Tá? O que esse estudo mostra também é que não só varia de acordo com a cultura, como também varia conforme a época da vida da pessoa.
porque as crianças têm maior prevalência da ilusão do que os adultos, né? Então, a percepção também teria uma mudança diacrônica, né, ao longo do tempo, dependendo da idade, ela não é a mesma, tá? Bom, por que essa diferença, então, entre culturas, né? Uma das hipóteses é a de adaptação ao ambiente. O ambiente dos bosquímanos do Kalahari não é o mesmo dos americanos de Illinois. Os americanos de Illinois vivem em ambientes de alvenaria, com ângulos retos, né? E de modo que, para eles, enfim, faz sentido pensar que aquela linha da direita é maior, porque aquele canto da parede ali é maior do que esse canto aqui em primeiro plano da cabine de tickets. Tá? E é por isso que aquela linha lá da direita vai parecer ser mais comprida que a da esquerda. Não tem esse tipo de canto no deserto do Kalahari, e isso explicaria lá a questão do povo San. Eu não posso deixar de mencionar que uma das outras hipóteses é a da influência da arte em perspectiva. De fato, ela é coerente com os resultados, porque a gente tem arte em perspectiva no Ocidente, em Illinois, e não tem arte em perspectiva entre o povo San, lá no deserto do Kalahari. Tá? Na psicologia ecológica, o Gibson já havia sugerido isso, né? Que o desenvolvimento da arte em perspectiva teria alterado, ou poderia ter alterado radicalmente o nosso modo de ver, fazendo surgir um tipo de percepção especificamente baseado em imagens. Aqui eu estou citando o Costal, na verdade, porque eu não consegui obter essa referência do Gibson. Está na bibliografia do Costal, mas eu não consegui acessar ela pela internet. E até agradeço vocês se conseguirem me ajudar, porque, enfim, a saber o que é, né? O que pode ter sido essa alteração radical do nosso modo de ver, e o que seria mais propriamente esse tipo de percepção especificamente baseado em imagens. Bom, seguindo essa toada, então, de evidências empíricas, né? Tem uma série de estudos empíricos do Massuda e do Nisbet, que eu recomendo dar uma lida, sobre padrões culturais de atenção, né? Ou padrões holísticos de atenção, ou padrões mais analíticos de atenção, em que há acordos intragrupos e desacordos entre grupos. Por exemplo, os japoneses, em média, vão perceber e lembrar mais de fundos de imagem e da relação de objetos numa imagem com seus contextos do que os americanos. Já a percepção dos americanos é independente, mais independente do contexto, né? Os autores falam em notavelmente independente do contexto. Claro, tem os números lá, os gráficos, né? Enfim, os resultados estatísticos todos. Mas o ponto é o seguinte: tu mostra essa imagem para um japonês, até no nível da descrição, né? Isso é acessível a nível pessoal, não é só movimento sacádico e tal. Ele vai dizer, ó, eu vi um fundo de lago, e ele relata mais, lembra mais do caramujo, da rã, da planta, enquanto que tu mostra isso para um americano, ele vai te dizer que viu um peixe. Então, as evidências sugerem que os japoneses, são palavras dos autores, né, talvez simplesmente vejam mais do mundo do que os americanos. Esse mesmo pessoal fez um outro estudo bem legal também sobre preferências estéticas, e aí eu quero deixar aqui em aberto a possibilidade de retroalimentação, né, entre obras de arte, percepção e preferência estética. Eles analisam uma série, um banco enorme de obras de arte orientais, ocidentais, e chegam a algumas conclusões, né? A proporção do rosto é substantivamente menor nas obras da Ásia do que em retratos ocidentais. Ali à direita a gente tem um caso paradigmático disso, né? Um retrato de alguém, né? Uma figura de alguém, mas não é de rosto, é de corpo inteiro, com objetos, ainda tem escrito em cima, né? Não importa tanto tu ver o rosto dessa pessoa. E se tu pedir para um americano e para um japonês bater o retrato de alguém, na média, os japoneses também fazem retratos mais amplos, e os americanos fazem retratos mais fechados. Isso é também congruente com o fato de que eles preferem mais, respectivamente, né, retratos mais amplos e retratos mais fechados. E a outra análise que eles fazem é de pinturas de paisagem, né, e concluem que o horizonte em pinturas asiáticas é significativamente mais alto do que em pinturas ocidentais, de modo a incluir mais elementos da cena, de novo, né, um padrão de atenção mais holístico, né. De fato, a linha do horizonte é tão alta, né, em pintura japonesa, que tem um gênero chamado entre nuvens, ou entre nuvens rosas, entre nuvens douradas, uma coisa assim, que é que tu coloca as nuvens por cima da imagem. Tá? E aí eles pedem para crianças desenharem num papel, né? Uma árvore, um rio, uma casinha e um sol e tal. E a gente tem resultados muito interessantes, né? Os americanos fazem desenhos muito mais sóbrios, mais analíticos mesmo, né, botando esses elementos mínimos, com uma linha de horizonte
relativamente baixa, comparada aos japoneses, que botam a linha do horizonte bem mais alta, com muito mais detalhes, enfim, mostrando mais desse ambiente mesmo, né? Claro, aqui pode ser simplesmente uma influência da tradição, do contato com as artes. Isso não prova nada ainda sobre a percepção, né? Prova no máximo sobre como cada povo desenha. Mas eu quero deixar em aberto aqui a possibilidade de que agora ovo e galinha já tenham se misturado um pouco, de que essas coisas estão sendo tanto estruturadas pela percepção, quanto estruturando de volta a percepção. Essa é uma tese do Noe também, né? No Strange Tools, livro de 2016. E tem um estudo independente, tá, do Alan Tagger. Esse estudo merece alguma ressalva, porque ele é um cara independente, enfim, um pouco duvidoso, tá? Mas a gente não precisa comprar totalmente ele. Que vai dizer o seguinte, olha, ele analisou lá 140 mil obras, de diversas épocas, estilos, regiões, lugares. E das obras anteriores a 1860, pouquíssimas tinham a cor violeta, tá? 0,06%. O púrpura não, né? O púrpura já era conhecido na Roma Antiga, tinha um manto púrpura, né? Uma cor tradicional, que é um roxo mais avermelhado, o violeta é um roxo mais azulado. O que acontece? Ele notou que a partir dos impressionistas, né? A partir de 1860, explode a prevalência de violeta, 37% no século XIX e 50% das obras analisadas no século XX tem violeta. Por que isso, né? Até a hipótese do Tagger é essa, tá? Os raios cósmicos produzidos por supernovas podem ter alterado a ionização da atmosfera, resultando em chuvas de partículas subatômicas chamadas muons, e os muons, por sua vez, podem induzir mutações genéticas, de modo que ele não pode deixar de se perguntar se uma chuva de muons pode ter aumentado a nossa capacidade de ver o violeta na metade do século XIX. E agora vocês já podem rir, tá? Aqui, claro, ele está flertando de novo com essa ideia de aparato fisiológico e tal. A gente não precisa comprar tudo isso. Eu quero oferecer uma hipótese que eu acho que estava até embaixo do nariz dele, que ele não adotou, né? Em vez de uma contingência física, né, uma chuva de partículas, é uma contingência cultural. Em 1854, um cara chamado Chevreul, né, que era um químico francês, adota justamente, aliás, uma lei que foi a Jéssica que trouxe, né, a lei de contraste simultâneo, que coloca o amarelo como complementar ao violeta e vice-versa, e a gente tem prova material histórica de que esses caras todos impressionistas e outros conheciam a lei do Chevreul e aplicavam ela com frequência para intensificar justamente esse look, né, das cores nas obras deles, tá? Monet, Pissarro e outros não impressionistas também, né, Delacroix, Signac, Van Gogh, Delaunay, pelo menos, tá? De novo, né, o estudo do Tagger não vai nos provar nada sobre a percepção, só nos prova algo sobre se os pintores estão usando violeta ou não. Mas se for verdade, né, ou se for assim factual esse levantamento dele, né, houve um boom de uso de violeta, fica em aberto, dá para lançar a hipótese a partir do nativismo, né, de que graças a essa contingência sociocultural, essas obras a partir de 1860 tenham facilitado, né, escorado, simbrado o nosso domínio sensório-motor do violeta com uma cor, por exemplo, que contrasta ao amarelo, né? E os impressionistas nos facilitaram a vida, né, em notar, em ver o violeta, em vez de dizer que a gente está vendo preto. Não que seja errado, né? O Noe chama atenção para isso. Todo conteúdo perceptual tem um aspecto dual, né? Aquilo que eu sei sobre ele e como ele me aparenta de fato, né? Mas o impressionista ele força isso, né, para nos chamar a atenção, né? Aqui é claramente, né, o exemplo da tela do Monet. A gente tem algumas manchas de amarelo, né, de luz tentando passar por essa neblina, e ele não pinta a escuridão em preto, ele pinta em violeta, certo? A gente pode dizer que isso é preto e a gente pode dizer que é violeta dentro dessa jogada do aspecto dual, né, do conteúdo perceptivo pelo nome. Aqui tem um exemplo do Signac também, mais estilizado ainda, né, tudo em amarelo e violeta, basicamente, né, não tem nenhuma sombra praticamente em preto. Esse não é um impressionista, né, esse é um pontilhista. E por fim, tem um estudo também bem interessante, desse pessoal aí, japoneses e americanos, né, que fizeram o seguinte:
rodaram lá um algoritmo de imagens, acho até que do Google Earth, sobre ambientes urbanos de média, baixa e alta complexidade nos Estados Unidos e no Japão. E esse algoritmo detectou que os ambientes americanos são menos sofisticados, visualmente falando, em informação, em ruído, né, do que os japoneses. Fizeram um teste subjetivo com as pessoas numa escala de 1 a 5, ou de 0 a 5, e elas também avaliam os ambientes japoneses como mais complexos. Mesmo comparando, né, uma cidade como Nova York e Tóquio, Tóquio é avaliada como mais complexa, e aí expõem as pessoas a essas imagens, meramente exposição às imagens, e depois rodam um teste de cegueira por desatenção com essas pessoas. Eis que o resultado é que a cegueira por desatenção diminui depois que as pessoas entram em contato com essas cenas, né, desses ambientes, sobretudo japoneses, né. A cegueira por desatenção diminui mais no caso da exposição de cenas em ambientes japoneses do que em relação às cenas de ambientes americanos. O que reforça, segundo os autores, a tese de que a percepção pode ser moldada e sustentada pelo ambiente numa possível constituição mútua, né, entre percepção e ambiente. Por que esse estudo é interessante? Ele está aqui, ele é um exemplo claro e simples, né, de modulação sincrônica da percepção. Eu exponho as pessoas a essas fotos lá do Japão e poucos instantes depois eu já detecto uma alteração nos padrões de atenção, na percepção das pessoas, na medida em que a cegueira por desatenção delas decresce, né? Isso é, enfim, instantes depois, né? É nesse sentido que a gente diz que é sincrônico. Ora, se isso acontece num caso tão simples, né, quase bobo, né, mostrar essas fotos para as pessoas e tu já tem esses resultados, a gente pode então lançar a hipótese da modulação diacrônica pela arte, né? Não só instantes depois, mas umas mudanças ao longo da vida e de mais longo prazo. Não seria surpreendente, né, se a contínua exposição a tradições artísticas no seio de uma cultura também afetasse o que é notado ou o que as pessoas preferem notar, né? Como que elas atuam a percepção delas. Bom, voltando então ao ponto inicial, né? O que a gente pode tirar daí? Tem um sentido que a gente pode dizer, claro, que a neblina sempre esteve lá, né? O que o Monet fez foi trazer ela à nossa consciência visual, né? A gente notar ela, não talvez como um obstáculo para o nosso dia, não talvez como só algo que está nos impedindo de ver o parlamento, mas algo por si só, né? Ou então como um objeto estético, simplesmente, né? Algo que tem cores, algo que tem textura, algo que tem, enfim, características estéticas, né? Que a gente pode analisar, independentemente de affordances mais pragmáticas, meteorológicas, enfim. E isso graças justamente a esse dispositivo da arte, né, da moldura, que nos chama a atenção para dentro do que está na tela, né, e que a gente tem que fazer sentido de alguma maneira disso, né. Eu acho que é isso, grosso modo, que o Monet fez com a neblina, que os holandeses fizeram com as paisagens, né. E eu acho até que, enfim, isso também vai ter efeitos na regulação afetiva das pessoas, né? Se eu passo a ver beleza numa neblina, eu posso acordar um dia e, em vez de ficar brabo, né, que tá tudo fechado, eu posso achar bonito, né? E posso começar meu dia bem, porque tá bonito lá fora. Então, as conclusões seriam essas, né? A interação com obras de arte pode modificar a nossa percepção do mundo, incluindo a de fenômenos não artísticos, como poentes, paisagens, etc., né? Depois que eu emprego essas habilidades estéticas, né, esse olhar estético, digamos, esse senso estético, né, graças a obras de arte, e essa é uma história contrária ao cognitivismo, né? O cognitivismo vai dizer que a gente tem isso por evolução, inato, e aí que a gente começou a fazer obras de arte, graças a isso, né? A gente está surgindo uma história contrária aqui. Graças à nossa interação com obras, com imagens, e acho que especificamente com obras de arte, a gente pode desenvolver um senso estético. E dominando essa habilidade, eu posso deixar de usar ela só em obras de arte, eu posso usar isso no poente, eu posso usar isso na minha calçada, na minha roupa, na minha xícara de casa, na minha louça, tá? Enfim, começar a analisar as coisas esteticamente, né, com a mesma habilidade. Isso alarga o escopo daquilo que a gente é capaz de ver e tem, assim, importantes consequências epistêmicas. A hipótese ecológico-nativista é de que há habilidades facilitadas numa escala tanto do indivíduo, né, quanto da espécie, pela nossa aculturação com imagens.
o Noe vai fazer um esforço muito grande, né, para dizer que, olha, imagem é tão velha quanto tudo, quanto linguagem, quanto mais velha que o Homo sapiens, né, ele já tem registro arqueológico de imagem desde o Neandertal, né. O Fingerhut vai falar que imagens podem alterar nossas habilidades perceptivas e, desse modo, a nossa relação experiencial com o mundo. A gente pode experimentar fenomenalmente o mundo de modo diferente, em virtude de termos sido educados por e termos interagido com imagens em nosso passado evolucionário, bem como na cultura em que a gente cresceu. As teses que eu defendi aqui contrariam, né, o cognitivismo, a gente viu isso no princípio de modularidade, impenetrabilidade, e, sobretudo, contraria essa distinção que o Carroll propôs, né, entre ver e notar. Eu acho que ela está apoiada aí, né, numa espécie de fosso entre percepção, que para ele é quase sensação, né, entre sensação e conceito, entre sentir e conceituar, que o Noe, lá no Action and Perception, vai tentar derrubar, e talvez até baseada aí numa falácia de homúnculo, né? Eu acho que faltam ainda estudos empíricos para ver em que medida não há mesmo uma retroalimentação, né, entre estilo artístico, percepção, preferência estética, né, se os estilos artísticos não vão determinar também estilos de perceber, se, como eu falei, né, o ovo e a galinha agora já não meio que se misturaram. Mas, de qualquer modo, as evidências empíricas já disponíveis dão apoio, pelo menos, para a tese de que a cognição pode ser mudada e sustentada pela cultura e que padrões de atenção culturalmente específicos podem ser, ao menos parcialmente, propiciados pelo ambiente perceptivo. Deixo aí, então, pessoal, a minha lista de referências. Deixo de novo meu e-mail, para quem quiser mandar contribuições aí. Eu prometo que eu ponho os créditos lá na dissertação, os agradecimentos, tá? E, enfim, agradecer a vocês aí. Obrigado pela atenção. Parabéns, Thiago. Fantástico. Muito obrigado pela apresentação.